Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje, terça-feira, 26 de janeiro de 2021. E nesse vídeo aqui nós vamos falar que o Londrina, a diretoria do Londrina definiu quem será o seu treinador para a temporada de 2021. Vamos dizer também que teve um técnico que está sendo especulado para assumir o comando do Paysandu, mas ele disse que não foi procurado pela diretoria. Eu vou falar para você quem é esse técnico. Ainda sobre o Paysandu, tem ainda mais o desfecho aí da história aí dessa polêmica transferência do Anderson Shoa, Ele que é jogador do Paysandu, está já com um pré-contrato com a equipe do Remo. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre essa história ainda. Falando sobre o Remo tem a volta aí de 5 jogadores, jogadores que estavam em isolamento social. Eles voltaram aos treinamentos coletivos nesta terça-feira e podem aí ficar à disposição para o jogo desta quarta, contra o Gama pela Copa Verde, e também jogo do próximo sábado pela segunda final do Campeonato Brasileiro da Série C. Aliás, sábado o Remo pode ainda ter a volta de outros jogadores, além do técnico Paulo Bonamigo, E o Remo também está interessado aí na contratação de um jogador que foi revelado pelo clube, Deixou o clube aí há cerca de 6, 7 anos e ele pode estar voltando, Ele foi destaque aí do Confiança na última Série B, ele pode estar voltando ao time do Remo. Então eu vou falar para vocês também quem é esse jogador. Bom, vamos começar então o vídeo falando do Londrina, porque o Londrina, que subiu para a Série B do Campeonato Brasileiro, retornou para a Série B do Campeonato Brasileiro, e a diretoria do Londrina bateu o martelo e decidiu que o Silvinho Canuto será o treinador da equipe na temporada de 2021, comandando o Tubarão no Campeonato Paranaense que começa no final de fevereiro. O Silvinho, que entrou no lugar do Alemão nos quadrangulares, ele entrou ali no lugar do Alemão na última rodada dos quadrangulares para o jogo decisivo contra o Remo, acabou vencendo o jogo e o Londrina voltou para a Série B do Campeonato Brasileiro. Portanto, a diretoria do Londrina aí confirmando o Silvinho Canuto, de 43 anos, que foi ex-meia, revelado pelo próprio Londrina, e como treinador ele trabalhou nas categorias de base do Tubarão, passando pelas equipes Sub-17, Sub-19 e conquistou o título paranaense Sub-19 no ano de 2019. O Silvinho, que ele assumiu a equipe nas últimas 4 rodadas da Série B em 2019, ele ainda, na época, o Londrina ainda tinha chance de escapar do rebaixamento, mas ele acabou não indo bem, conquistou aí apenas uma vitória, um empate e sofreu 2 derrotas. O Londrina acabou rebaixado, e coincidentemente assim, curiosamente, foi nas mãos do Silvinho que o Londrina acabou retornando para a Série B do Campeonato Brasileiro, Então, toda a sorte aí pro Silvinho, agora efetivado mesmo, para valer como treinador do Londrina. Ainda falando sobre treinadores, vamos falar do Paysandu, o Paysandu que está sem técnico, desde a saída do técnico João Brigatti no início da semana passada. O Paysandu ainda não definiu o técnico, e um dos nomes especulados para assumir o comando do Papão que tem jogo pela Copa Verde nesta quinta-feira contra o Galvez, um dos nomes especulados para assumir o Paysandu foi o Bolivar, que era técnico aí do Vila Nova, dirigiu o Vila Nova praticamente durante toda a Série C e foi demitido após a derrota na primeira rodada dos quadrangulares para o Ituano. Então o Bolivar aí foi um nome especulado, nos bastidores aí para assumir o Paysandu. Porém, em contato com a reportagem do Globo Esporte Pará, o treinador de 41 anos negou que tivesse tido algum contato com os dirigentes do Paysandu. Para a reportagem, ele disse apenas o seguinte, que estava no Rio Grande do Sul e que não foi procurado, Então, o Paysandu ainda buscando aí um novo treinador. Pronto. Agora vamos falar do Remo, O Remo aí que está envolvido em 2 competições, tem as finais aí ainda da Série C em disputa, e nesta quarta-feira vai estrear na Copa Verde, jogando no Mangueirão contra a equipe do Gama. A comissão técnica do Remo aí ganhou uma ótima notícia nessa terça-feira. Isso porque 5 dos 11 jogadores que estavam em isolamento social foram liberados pelo departamento médico e já pode reforçar o Leão, inclusive nesse jogo contra a equipe do Distrito Federal, válido pela segunda fase da Copa Verde, Os jogadores liberados foram o zagueiro Mimica, o volante Gelson, o meia Carlos Alberto e os atacantes Salatiel e Augusto. Eles já estavam treinando em separado e agora passam a treinar com o restante do elenco e deve ficar à disposição para o jogo desta quarta-feira contra o Gama pela segunda fase da Copa Verde. Já o zagueiro Rafael Gense, o lateral direito Ronald, o volante Charles e o meia Dioguinho, eles voltarão a treinar na próxima quinta-feira e devem estar em campo contra o Vila Nova, a partida que acontece no sábado. O técnico Paulo Bonamigo e o lateral esquerdo Marlon, eles ainda serão reavaliados
mas também devem estar de volta ao grupo para o jogo contra o Vila Nova. Por outro lado, né, o zagueiro Varley e o auxiliar Edson Gonzaga passaram por mais um período de recuperação e estão fora aí, tanto desse jogo contra o Gama pela Copa Verde, como também do jogo de sábado contra o Vila Nova, valendo o título da Série C. Lembrando aí que o Remo, né, precisa de uma goleada, né, para conseguir reverter essa desvantagem aí que sofreu, né, no jogo de ida. O Remo precisa vencer por 4 gols de diferença para levar a partida para os pênaltis, ou por 5 gols para conseguir o título direto, né, uma vez que perdeu por 5-1. E ainda sobre o Remo, né, o Remo ele já está pensando aí na próxima temporada, né, na temporada de 2021, que vai ser coladinha com essa ainda de 2020 que está em andamento. E a diretoria negocia a contratação do atacante Reis, destaque do Confiança na Série B do Campeonato Brasileiro. O jogador foi formado nas categorias de base do próprio Leão e após deixar o Baianão em 2014, daí ele rodou por vários clubes, passou pelo Castanhal, pelo América de Natal, pelo Caxias, pelo Boa Esporte, pelo Vila Nova, né, adversário de sábado, pelo Criciúma, antes de chegar ao Confiança. Então o Remo aí tentando repatriar o atacante Reis, né, que foi revelado aí pelas categorias de base do próprio clube. Bom, ainda falando em contratações, né, o grande assunto aí que movimentou esse início de semana aí lá no Pará, né, um assunto muito comentado nas redes sociais, foi a questão do pré-contrato do Anderson Ochoa com o Remo, né, ele que defendeu o Paysandu nessa Série C, ia discutir aí a renovação do seu acordo com o Paysandu, mas acabou assinando um pré-contrato com a equipe do Remo de acordo com o que foi publicado pelo jornal O Liberal, né, o jornal Liberal lá do Pará. E a publicação nesta terça-feira trouxe mais detalhes, né? De acordo com o jornal, o jogador inclusive já teria acertado salários em torno de 30 mil reais com o Leão, né? Porém, antes de assinar o contrato, né, o Ochoa, que ele está lesionado aí, perdeu praticamente todos os jogos dos quadrangulares por estar lesionado. Antes dele assinar o contrato, ele deve passar por uma avaliação médica feita lá pelo departamento médico do Remo, né? Ele segue lesionado, né? Ele tem um problema na coxa direita. Estima-se que o tempo de recuperação seja de pelo menos aí 2 meses, portanto, então na melhor das hipóteses, o Remo poderia ir só contar com esse jogador, né? Esse jogador só poderia voltar às atividades lá para o final do mês de março. Bom, a diretoria, né, ainda de acordo com o Liberal, a diretoria do Paysandu já considera a saída do atleta iminente, né? Não tem mais volta, pelo menos é o que dá a entender a reportagem, né? A reportagem disse também que o clima entre as diretorias ficou um pouco mais tenso e na parte do Remo, o Remo só deve se manifestar após a assinatura do contrato mesmo, né, da assinatura do contrato, que por enquanto ele tem um pré-contrato, mas o Remo deve se manifestar apenas após a assinatura do contrato, isso, coisa que deve acontecer no mês de fevereiro, né? Portanto aí ainda teremos mais algumas polêmicas, né, envolvendo essa transferência aí do Ochoa, né, do Paysandu indo para o clube do Remo. Bom, eram essas as informações que eu tinha para trazer para vocês. Espero que vocês tenham gostado, né? Se gostaram, deixe seu like aqui. E agora eu quero saber de vocês. Torcedor do Papão, o Bolívar seria uma boa para dirigir a equipe nesta temporada? Deixa aqui embaixo seus comentários. E o torcedor do Remo, está aí animado aí uma possível volta do atacante Reis? Também deixa aqui seus comentários aqui embaixo. E você, torcedor do Londrina, você concorda aí com a efetivação do técnico Silvinho agora para a temporada toda, né? Ele mereceu permanecer no cargo após conduzir, né, ajudar a conduzir o Londrina de volta para a Série B do Campeonato Brasileiro? Deixa aqui embaixo também nos comentários que eu estou muito curioso para saber a opinião de vocês, né? Por enquanto, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos e até um próximo vídeo. Valeu!